organograma é fundamental porque quando você tem clareza de como a sua empresa deve funcionar, quais áreas a sua empresa deve ter, você começa a melhorar a comunicação. Quando você começa a melhorar a comunicação, você começa também a melhorar o desenvolvimento das atividades. Por quê? Quando você sabe que a área de vendas, por exemplo, que tem que fazer as reuniões, que tem que prospectar os clientes, que tem que procurar precificar melhor, procurar entender melhor quais as dores que estão vivendo esse mercado e que isso tem que ser passado para uma área de marketing, por exemplo, você começa a dar uma série de conexões no seu negócio para que esses negócios passem a funcionar de uma maneira melhor. Então, quando você não tem organograma, quando você não tem clareza dessas comunicações, uma pessoa começa a fazer venda, a outra pessoa que nem está naquela área assina contrato, esse contrato é arquivado no local errado, esse local errado que foi arquivado o contrato, você nunca mais acha esse contrato. Então, esse organograma é exatamente para dar clareza de atribuições, de setores, de comunicações. Nós na CF Contabilidade começamos há mais ou menos 20 anos atrás a desenvolver nosso organograma e é óbvio que num primeiro momento você não tem pessoas para popular todos esses organogramas, né? Lembro como se fosse hoje, a gente tinha uma pessoa no contábil que fazia o contábil e o fiscal, tinha mais uma pessoa na parte trabalhista e tinha uma pessoa que ajudava a gente a fazer certificação digital e também legalizar a empresa. Então, tinham 4 áreas ali que a gente entendia que eram as áreas fundamentais do nosso organograma, mas eu, sem nem saber, também já fazia parte do comercial, ou seja, eu já estava preocupado em visitar clientes, estava preocupado em buscar indicação, já estava preocupado em desenvolver atração de clientes através de site, só que eu fazia isso sem qualquer tipo de estratégia, sem qualquer tipo de controle, sem qualquer tipo de, efetivamente, processo. Então, quando a gente percebeu a importância de segregar isso por área e ter esse organograma, a gente começou a dividir. Então, a gente dividiu fiscal, contábil, trabalhista e legalização. Tinha uma área extra aqui de outros negócios, que era a área de certificado digital, e também tinha a área comercial, que é o que eu fazia. Então, a gente dividiu praticamente ali em 6 setores. E à medida que a gente ia avaliando novas atribuições que não estavam em determinado setor, ou a gente ia criando setores novos ou ia colocando essa atribuição dentro desses setores. Um fator muito importante que a gente fez naquela época foi exatamente destrinchar as atribuições, ou seja, o que cada um tinha que fazer. É óbvio que naquele momento a gente não tinha ainda desenhado como, o detalhamento, mas a gente já sabia o que cada um tinha que fazer e aí não tinha aquela famosa bola rachada que às vezes tem dentro dos negócios, né? Principalmente dentro do escritório contábil. Quem faz a atividade de compra de insumos, por exemplo, é o fulano ou é o ciclano, né? Quem é que faz contato com o cliente para saber se está tudo bem? É o fulano ou é o ciclano? Ou seja, tu tem uma atividade que tem que ser desenvolvida através de uma atribuição que está às vezes descrita ou até mesmo nem está descrita, mas já foi conversado em reuniões, só que as pessoas não sabem quem é que vai fazer o quê, não tem uma clareza de organograma e atribuições. Isso acaba fazendo com que a empresa deixe de fazer aquela atividade ou faça de uma maneira indevida. Por quê? Porque não tem ninguém sendo cobrado para executar aquilo, não tem um responsável para fazer aquela coisa andar. E quando não tem nenhum responsável para fazer determinada coisa andar, realmente aquela coisa não anda. Por que ela não anda? Porque como aquele responsável não tem nenhum tipo de indicador, não tem nenhum tipo de cobrança em cima daquela atividade, ele acaba deixando aquela atividade de lado porque ele vai procurando coisas mais importantes que ele tenha que fazer que estão na cabeça dele. Na minha época, quando eu fui desenvolver meu organograma, eu nem sabia, né, de diversos setores que são importantes que a gente tem hoje na CF Contabilidade. Por exemplo, eu não imaginava que deveria haver um setor de qualidade, eu não imaginava que deveria nem haver um setor de RH. Hoje, as empresas contábeis estão muito mais maduras e eu posso dizer que você na internet já vai achar um organograma de uma empresa contábil para fazer uma pesquisa e para avaliar se tudo aquilo já está aderente ao teu negócio. Se você não achar nenhum organograma de alguma empresa contábil, eu vou te botar na tela aqui agora, ó. Vai sair o meu rostinho lindo e maravilhoso e vai aparecer na tela agora o nosso organograma para você ter uma ideia de como você pode fazer para começar a estruturar o teu organograma. Agora, se ainda assim você não gostou desse meu organograma, procure outros organogramas no Google e vá avaliando. Poxa, esse setor que tem nesse organograma, ele parece ser importante. Vou
introduzi-lo aqui no meu negócio contábil e vou tentar entender quais atribuições ele existe. Uma coisa que você tem que entender é que você nunca vai encontrar um organograma pronto. Há pouco tempo atrás surgiu a famosa área do sucesso do cliente. Foi uma área que foi inventada, criada por startups e que está sendo cada vez mais introduzida dentro dos negócios tradicionais. Então, o que eu quero dizer para você com isso é, seu organograma nunca vai estar 100%, nunca vai estar pronto, mas ele tem que ser funcional para você. E aí é que está o grande segredo. O organograma pode te fazer economizar uma série de recursos quando você consegue ter clareza dos setores, você define as atribuições de cada setor e você consegue, através dessas atribuições, começar a criar as metas, começar a criar meta para o setor comercial. Então, o setor comercial, por exemplo, ele tem que fechar contrato, por exemplo. Então, você pode avaliar ali de ele ter 5 contratos para fechar por mês. Então, você sabe também que a área trabalhista, ela precisa fechar folha de pagamento. Então, você pode criar uma meta para ela de volume de fechamento de folha de pagamento. E através dessas metas, desses indicadores, você medindo se o setor está dando certo ou está dando errado. E se estiver dando errado, você pode inclusive corrigir a rota no meio do caminho. Então, se você sabe que você está no dia 20 e você tem que fechar 100 folhas de pagamento, por exemplo, e você precisa fechar essas folhas até o dia 21, e você até agora só fechou 40, você sabe que você está tendo um problema ali. Será que vai conseguir fechar 60 folhas tão rapidamente, em tão somente um dia? Então, o organograma, quando você detalha as atribuições de cada setor e você começa a dar metas e indicadores para cada setor, você pode motivar esses setores criando bônus, você pode também cobrar esses setores caso eles não estejam fazendo a entrega da forma como deveria ser feito. E através dessas atribuições que tiverem ali dentro, você também pode transferir um funcionário de uma função para outra. Ou seja, o cara está fazendo uma área trabalhista, você quer que ele faça uma área fiscal, é só você fazer uma leitura de atribuições e uma pessoa que esteja fazendo aquela atribuição treinar essa nova. Então você economiza dinheiro, porque essa pessoa vai estar treinada mais rápido, essa pessoa vai cometer menos erros, e menos erros quer dizer menos multa, menos erros quer dizer mais produtividade para o seu negócio. E te digo mais, o organograma também vai te ajudar quando você for contratar uma nova pessoa, você pode ler as atribuições daquele setor para aquela pessoa e o trainer daquele setor, né, a pessoa, ou você mesmo, se o teu negócio contábil ainda for pequeno, você mesmo pode reler aquilo, relembrar o que você deve treinar aquela pessoa, para que ela faça aquilo exatamente do jeito que você precisa, seguindo as atribuições que o cargo dela determina. Então, um detalhe muito importante quando eu comecei a fazer o organograma e comecei a desenvolver a descrição das atividades ali de cada setor, foi que depois que eu descrevi essas atividades, muitas das vezes a gente não conseguia explicar com velocidade aquela atividade para a pessoa. Tinha que abrir o software, tinha que fazer aquela pessoa, tinha que explicar eu mesmo como fazer, depois aquela pessoa tinha que fazer o vendo, então isso demorava muito para ser realizado. E muitas das vezes a gente esquecia algum detalhe de alguma etapa ali e isso fazia com que aquele treinamento fosse mal realizado. Ou seja, a pessoa não introduzia uma das etapas primordiais que ia mitigar, que ia reduzir a chance de ter erro. Então a gente deu um passo a mais, a gente criou as famosas instruções de trabalho. A instrução de trabalho é exatamente você pegar aquela atribuição do cargo, definir qual que são as atividades que vão ter que ser feitas e você escrever essa atividade de forma bem detalhada e bem minuciosa, colocando prints da tela do software ou momentos que você vai ter que acessar determinado sistema ou onde você vai ter que pegar determinado documento para que você possa realmente fazer com que a pessoa entenda o passo a passo e não se esqueça de fazer nada. Quando essa pessoa é treinada através daquele critério e ela é treinada, retreinada, ela recebe auditoria em cima daquilo também, que foi uma etapa adicional que a gente criou, ela é auditada em cima daquele processo, aquele processo novo passa a fazer parte da vida dela. E quando ela repete aquilo mais de 21 vezes, aquele processo repetido mais de 21 vezes passa a ser o novo processo que ela vai executar e dificilmente ela vai esquecer e vai errar de novo. Então, o poder do organograma atrelado à atribuição de atividades e as instruções de trabalho, ele é fenomenal para trazer para o teu negócio contábil mais rentabilidade, trazer para o teu negócio contábil mais qualidade e melhorar ainda mais a entrega para o seu cliente final. Esse é o poder do organograma na sua vida. Então, se a tua empresa contábil não tem um organograma,
Começa agora e vem nessa, vem oxigenar o seu negócio contábil e fazer com que ele seja referência para você, para a sociedade, para os seus clientes e para a sua família. Um forte abraço aí, energiza!